o que é hemorragia? Vai ser a saída do sangue para fora da luz dos vasos. Isso vai incluir traumas mecânicos ou físicos, aumento da pressão intravascular, doenças na parede vascular, né? Então, várias são as causas, diástases hemorrágicas, né? Então, vários traumas podem ocasionar e até mesmo alterações, né, no mecanismo de coagulação, por algum defeito da parede vascular, né? Então, eu posso ter um defeito na minha cascata de coagulação e é onde eu posso ter decorrência disso algumas doenças hemorrágicas, doenças, né, hematológicas. Então, as doenças hemorrágicas abrangem diversas condições clínicas, que pode ser caracterizada por hemorragias de gravidade variável, espontânea, pós-trauma, então, em vários locais do corpo, estão relacionados, né, também a doenças hematológicas. Então, assim, o que a gente pensa? Quando eu tenho uma hemorragia, o que eu preciso? Eu preciso estancar esse sangue, eu preciso causar uma hemostasia. Então, a hemostasia é um processo fisiológico que tem por objetivo manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos, né, para que não haja hemorragia ou trombose, tá? Ah, professora, mas hemorragia, como que vai virar trombose? Né? Quando eu tenho uma hemorragia, parte do sangue pode parar e coagular. Então, quando ele coagula, ele vai formar trombos, certo? Esse trombo também pode vir a desencadear uma embolia. Isso vai depender das interações, né, de várias proteínas e células do corpo. As doenças hemorrágicas, geralmente elas são divididas em 2 grandes grupos, que tudo isso vai depender, né, onde encontra a falha na hemostasia, que geralmente pode ocorrer decorrente como resultado de uma disfunção ou redução do número de plaquetas, ou doenças hemorrágicas também podem ser causadas por níveis reduzidos na ausência de algumas proteínas no sangue, né? Então, várias patologias. Uma delas que a gente fala sobre a hemofilia. Então, o que é hemofilia? Hemofilia é uma doença genética hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação e se manifesta quase que exclusivamente no sexo masculino. Ele causa, né, a hemofilia, né, é transmitida pelo par de cromossomos X, né? Geralmente ele vai ter o quê? Um defeito, né, no fator de coagulação 8 e 9, onde vai permitir que tenha esse defeito, né, dessa desordem genética, que geralmente vai ter o quê? Mutação nos genes do fator 8 e do fator 9, onde vai gerar essa deficiência na coagulação. Nos quadros graves e moderados, o sangramento repete-se espontaneamente, né? Então, eu posso ter ela leve, grave e moderada, né? Onde o sangramento, na parte grave e moderada, o sangue vai se repetir, repete-se várias vezes. Eu posso ter vários episódios de sangramento, né? E posso ter também as manchas roxas, que são as equimoses. E também, na parte de quadro leve, no quadro leve, o sangramento ocorre em situações como cirurgia, extração de dentes e traumas. Tem que tentar ter um início de tratamento precoce, né? E o paciente deve ter em casa sempre uma dose de urgência do fator anti-hemofílico, né, para o caso, né, e ser treinado para aplicar caso ele precise.
Eu preparei dois videozinhos sobre, separei dois videozinhos sobre hemofilia bem interessante, de um estudioso, de um cientista que ele é hemofílico. Então ele explica super bem, pessoal, vale bem a pena. São dois vídeos, não são longos, mas bem, como que eu vou dizer, bem cheio de conteúdo. Outra coisa que a gente vê muito pela nossa parte, de hematológica, e muito conhecida, é a anemia. Então, a anemia pode indicar qualquer doença em que há uma redução da massa ou da quantidade total dos glóbulos vermelhos no indivíduo. Vai ter uma diminuição, certo? E é medida através de uma dosagem de uma proteína chamada hemoglobina, que confere a tonalidade avermelhada ao sangue. Embora a consequência mais conhecida das anemias seja a coloração pálida da pele, Então, isso é decorrente da função dos glóbulos vermelhos. Porque essas células são responsáveis pelo transporte, de oxigênio para os tecidos. E a redução vai levar a uma menor liberação de oxigênio para todos os tecidos. Então, a anemia é muito importante, uma coisa que tem que ser sempre levada a sério, feito o tratamento. E existem vários tipos de anemia. Então, o impacto da anemia vai variar conforme a necessidade de oxigênio de cada órgão, conforme a velocidade que vai ter a redução, dos glóbulos vermelhos e a magnitude dessa redução, onde pode ser lenta ao longo dos anos, ou mais rápidos em algum sangramento agudo. Então, há inúmeras causas da anemia, que geralmente estão relacionadas a diferentes etapas de vida de um glóbulo vermelho. Aqui nós temos anemia causadas por doenças da medula óssea, que comprometem a redução dos glóbulos vermelhos. Entre elas, nós temos a aplasia da medula óssea, que é uma condição rara em que o organismo deixa de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas novas. Você sabe que a nossa medula, ela produz células sanguíneas. Eu também tenho a mielodisplasia, que é um distúrbio causado quando algo interrompe a produção de células sanguíneas. E essa doença, ela pode progredir para a leucemia. Então, isso vai impedir que a minha medula produza células sanguíneas. Se ela está impedindo de produzir células sanguíneas, eu vou ter uma anemia severa, e isso pode desencadear uma leucemia, que isso já vai ser decorrente de uma leucemia. Então, a leucemia é o quê? É um dos tipos de câncer que atinge as células do sangue, E também existem outras diferenças importantes, em outras doenças. Também temos os linfomas e mieloma, Também são outros tipos de câncer. Temos a anemia por deficiência de nutrientes essenciais para a produção de glóbulos vermelhos, que vai ser deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico. Então, são nutrientes importantes que a gente encontra na alimentação. Senão, a gente consegue fazer a reposição vitamínica deles. Essa B12 aqui, existe uma grande deficiência dela em pacientes bariátricos, por exemplo, quando faz a técnica bypass, onde vai ter uma redução da síntese de proteína no intestino delgado, E essa deficiência de vitamina B12 tem que ser reposta,
e geralmente é feita por intramuscular ou EV, tá? E é uma vitamina bem doída. Eu tenho também anemias por doenças que comprometem a proliferação e maturação de glóbulos vermelhos. Entre elas eu posso ter uma insuficiência renal decorrente dessa anemia, que é a condição no qual os rins perdem a capacidade de efetuar as funções básicas, que vai ser o quê? Filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo e a manutenção, né, de equilíbrio de eletrólitos no corpo. Mas o que aí você me pergunta, mas professora, o que o rim tem a ver com anemia? Se eu tiver uma insuficiência renal, eu posso eliminar na minha urina esses glóbulos vermelhos, né? Eu posso eliminar sangue na urina, não posso? Né? Que é o que? A hematúria, correto? Então, isso eu posso desencadear uma insuficiência renal decorrente disso. Eu posso ter uma anemia de doença crônica, anemia da inflamação, que vai ser o que? O desenvolvimento de uma anemia em pacientes com doenças inflamatórias, né? Infecciosas crônicas, inflamatórias ou neoplásicas, né? Quando eu tenho um processo de neoplasia, né, de câncer, e isso vai desencadear o que? Uma deficiência no meu organismo de produzir esses glóbulos vermelhos, né, deles entrarem na fase adulta, os glóbulos vermelhos, né, de eles aumentarem-se, né, e aí vai por conta da neoplasia, do câncer. Eu tenho anemias causadas pela redução da vida útil deles na circulação, que pode ser o quê? Anemia hemolítica autoimune, que vem a ser o quê? Destruição autoimune de hemácias autoanticorpos dirigidos contra antígenos nas células vermelhas do paciente. Tenho também anemia hemolítica micro e macroangiopática, que vai ser o que? Uma hemólise microvascular, causada pela fragmentação de eritrócitos normais passando por vasos anormais. Então, vai ter uma quebra, né, das células dos glóbulos vermelhos, né? Hemólise, hemo, sangue, né? Hemácia, né? Lise, quebra. Então, quebra das células sanguíneas. Eu vou ter também uma hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma anemia causada por defeito na membrana das hemácias. Que isso vai causar presença de componentes das hemácias na urina também, né? Eu posso ter uma hemoglobinúria. Eu tenho anemias causadas por mutação, né, e produção da vida útil dos glóbulos vermelhos, como a anemia falciforme, eu acho que muitos já ouviram falar, que é aquela doença hereditária, onde a hemácia, né, ela não tem um formato redondinho, bonitinho, ela tem um formato de uma foice, por isso que fala anemia falciforme, né? Ela passa dos pais para filhos, é muito comum, né, em raça negra. Temos também a talassemia, que é um distúrbio sanguíneo hereditário, caracterizado pela produção de proteínas que carregam oxigênio no sangue. Pela redução, perdão. Eu vou ter uma diminuição e da quantidade normal de glóbulos vermelhos no corpo, né? Então, os pacientes que têm talassemia, né, esse paciente ele tem um distúrbio constante, são pacientes da cor muito branca, aqueles pacientes de cor muito clara, né, que são os talassêmicos. Eu tenho também a deficiência, né, de G6PD e outras doenças hereditárias de enzimas das hemácias, né? Então, a G6PD é o que? A deficiência de glicose 6-fosfato
desidrogenase, que é uma enzima, né? Com isso eu tenho o quê? Uma enzimopatia que vai afetar muita gente, né? Geralmente 400 milhões de pessoas no mundo têm essa enzimopatia. São assintomáticos e geralmente descobrem após o uso de alimentos, fármacos ou alguns corantes. Ela é uma enzima citoplasmática que vai produzir substância que vai proteger as células dos fatores oxidantes, né? Então, essa é uma patologia muito comum, né, em crianças, que geralmente descobrem já quando crianças, e aí tem que ter uma restrição alimentar severa, né, que não pode muita coisa, os alimentos, corantes, né, muitas medicações elas utilizam corantes, né, que a gente utiliza quando? Na infância, xaropinho vermelhinho, né, com gostinho, né, quem aqui nunca usou nos filhos aqui uma como diz, uma dipirona, uma novalgina com sabor de morango, coloridinha, né? Então, são corantes que tem até mesmo nos fármacos. Eu tenho a anemia desitropoiética congênita, que é um grupo heterogêneo de desordens genéticas da produção de glóbulos vermelhos, que são causados pela eritropoiese ineficaz. O que é eritropoiese ineficaz? Vai ser a produção, né? Então, eu vou ter o quê? Uma deficiência na eritropoetina, né? Então, a formação desses glóbulos vermelhos. E tenho também a anemia de Fanconi, que é uma condição que afeta muitas partes do corpo, né, em pessoas que têm condições, né, geralmente pode ter insuficiência na medula óssea, anormalidades, defeitos de órgãos, né, e isso vai ocasionar um aumento para o risco de certos tipos de câncer. Então, vai ter um risco maior de ter câncer. Então, muitos são os tipos de anemia, né? Então, a anemia pela OMS, ela é uma condição no qual o conteúdo da hemoglobina no sangue está abaixo do normal, né? Então, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. Os níveis de hemoglobina geralmente vai ficar entre 13 para homem e 12 para mulher e geralmente 11 para crianças e gestantes. As anemias podem ser causadas por deficiência de vários fatores, né, conforme falamos, né. Nós temos também a anemia ferropriva, que é uma das mais comuns, que vai ser o quê? Ela tem uma carência, estima-se que uma carência de ferro, sendo que o ferro é o nutriente essencial para a vida que atua, né, principalmente nas células vermelhas, que vai ajudar no transporte de oxigênio. Geralmente o tratamento dela requer de 2 a 3 meses o uso de sulfato ferroso. E na alimentação, né? Cereais, feijão, lentilha, que são muito ricos em ferro. Tenho também a anemia perniciosa, né? A vitamina B12, que é indispensável na espécie humana, com a proliferação dos glóbulos do sangue, né, para a manutenção da integridade das células. Então, a vitamina B12 existe no reino animal. E os vegetarianos restritos, que não comem nenhum produto de origem animal, né, desenvolvem essa carência. Tá? E também, conforme eu expliquei para vocês, pacientes, né, às vezes que despendem de algum procedimento cirúrgico, seja bariátrica, ou, por exemplo, uma gastrectomia,
né, uma colectomia, que aí vai ter o quê? Né, pode ter uma diminuição dessa absorção. E aí vai ter que fazer o uso de injeção intramuscular de B12. Em pacientes, né, com essas doenças, né, para anêmicas, hemofílicas, né, qualquer doença, né, a gente dá o quê? Vai proporcionar um suporte emocional, orientar modificação do comportamento, principalmente, né, quando é sobre a hemofilia, administrar fatores de coagulação, né, então vários são os aqui, principalmente em caso de hemofilia, a gente tem uma conduta, né. O restante, né, as outras anemia, todos têm os cuidados de enfermagem, só que o que a gente mais preconiza, né, é o que? O suporte nutricional, suporte emocional, a parte nutricional, né, prevenir sangramentos, porque se o paciente tem um sangramento, ele vai desenvolver anemia, certo? Se o paciente é hemofílico, ele vai ter maior propensão à hemorragia, e se ele tiver hemorragia, ele vai desenvolver anemia, né? O paciente hemofílico, ele não pode usar analgésicos, não pode usar aspirina, AS, tá? Por quê? Porque vai fazer ter mais sangramento e aí vai desenvolver anemias, tá?